Meus irmãos, um dos privilégios que o Senhor me deu, além de ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, foi ter servido a Polícia Militar por 30 anos. A função da Polícia Militar é o seu policiamento ostensivo, fardado, as viaturas que vocês veem nas ruas. Mas também uma das funções que o oficial da Polícia Militar tem é servir como juiz militar quando sorteado para exercer um cargo de juiz temporário. É um juiz togado nas suas auditorias militares e nesses processos ali tem um juiz togado e demais oficiais também servem como juiz. É uma banca de juízes. Durante 30 anos de Polícia Militar, eu fui sorteado apenas uma vez. E foi uma experiência marcante. Ali fomos chamados para atuar junto a um crime cometido por um sargento que trabalhava numa unidade escola da Polícia Militar. E a unidade escola dispõe de muitos armamentos e munições. Por conta disso, esse sargento, responsável por essas armas e munições, aproveitava a função e começou a desviar arma e munição e entregar aos bandidos. E, numa destas oportunidades em que ele havia levado armas e munições, ele transportava tudo isso por meio de um ônibus de uma determinada empresa de São Paulo ao Rio de Janeiro. Provavelmente, nos autos não constavam, ele deve ter sido denunciado, uma denúncia anônima. O ônibus foi interceptado na cidade de Guaratinguetá pela Polícia Rodoviária Federal. Ao revistar ali as coisas daquele homem, daquele sargento, então foi verificado que ele realmente transportava armas e munições. Uma equipe da corregedoria já se encontrava de frente à casa dele, com um mandado de busca e apreensão, para verificar se na casa dele ainda tinha outros armamentos e outras munições. Após a prisão, foi comunicada à equipe da corregedoria. Imediatamente, de posse de um mandado de busca, adentraram a casa desse sargento. Não foi surpresa, mas já era aguardado que na sua casa, num determinado cômodo da sua casa, que somente ele tinha acesso, várias armas e munições. Foi preso, processado, e nesse processo nós atuamos como um dos juízes. E foi uma experiência que eu não sei dizer para os irmãos, a sensação de quando do julgamento, a família sentada, aguardando o veredito do juiz togado, a sua condenação. O olhar de terror daquele homem, sabendo que ele seria sim condenado por aquele crime de peculato. Um olhar desesperado, de total terror, a família em prantos. O tribunal passou a ficar num clima muito delicado. E isso estou dizendo no que diz respeito a um tribunal humano. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, nós todos nos encontramos também no banco dos réus. Se esse sargento estava com o olhar aterrorizado por causa de uma possível condenação, antes da condenação, pois ele fora condenado. Agora, quanto mais nós, sabendo que nós estamos prestes a receber um veredito, e não tem a presunção da inocência. Aquele sargento ele tinha a presunção da inocência, até que tudo tivesse sido provado. Porém, nós não temos a presunção da inocência. Pela palavra do Senhor, ele afirma categoricamente que nós estávamos condenados. Portanto, há um grande tribunal, e há um juiz, que muito mais do que um juiz togado, é o juiz de todo o universo, criador de todas as coisas, que nós
por livre e espontânea vontade, assentamo-nos no banco dos réus. Portanto, se aquele homem tinha um semblante aterrorizado, quero perguntar a você, e principalmente se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você está no banco dos réus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo de número 3. A partir do verso 19. Romanos 3. Vamos ler o texto até o verso 31. Eu farei a leitura, irmãos, e acompanhe a leitura na sua Bíblia. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Perceberam, meus irmãos, que nós estamos no banco dos réus. Não há como escapar. E cada vez que vamos lendo e sendo lida os pontos no que diz respeito à nossa situação, nós começamos a perceber que nada podemos fazer para escapar dessa condenação. Se aquele homem estava aterrorizado mediante uma condenação humana, perder a sua liberdade, quiçá agora, cada um de nós, pensarmos numa condenação que não tirará a nossa liberdade, mas tirará toda a nossa alegria no que tange a nossa eternidade. Portanto, pensar na eternidade e pensar na questão da sentarmos no banco dos réus, nos leva ao tema, um dos propósitos da carta do apóstolo Paulo. E segundo Romanos capítulo de número 15, o propósito de Paulo escrever a carta aos Romanos era que ele queria pregar o evangelho de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo ainda não havia sido pregado. A ideia do apóstolo Paulo era pregar o evangelho nos rincões do mundo, para que cada lugar ali tivesse estabelecida uma igreja do Senhor. Esta era a mentalidade do apóstolo Paulo. Ele queria ir para a Espanha, mas não teve condições de ir para a Espanha. Então ele diz, olha, a minha vontade é pregar o evangelho. É a única vontade que eu tenho. É de mostrar às nações, é de mostrar a todos os povos que eles estão no banco dos réus. E só há uma coisa a fazer, é se nós recebermos a justificação do próprio Deus. Portanto, meus irmãos queridos, eu quero tratar com vocês nessa noite algumas verdades no que diz respeito à nossa justificação. Primeiro, eu quero dizer que
todos estão condenados. Se você perceber o contexto anterior do capítulo 3, do versos 9 a 18, vocês vão ter essa percepção, que não há quem escape disso. Não há quem diga, olha, eu sou justo. O verso 10 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. O texto diz, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, ninguém, nenhuma pessoa, seja ela diplomada, seja ela de qualquer país, seja ela de qualquer cultura, seja ela praticante de qualquer tipo de filosofia e qualquer tipo de religiosidade, o texto diz que não há escapatória, não existe possibilidade alguma de que nós, por nós mesmos, por mérito, por obra, por qualquer coisa que façamos, nós vamos conseguir escapar dessa condenação do Senhor, o justo juiz. Por isso, os versos 19 a 20 diz que nós estamos no banco dos réus. Por isso, justificação, meus irmãos, e algumas palavras nas Escrituras, ela traz para nós a ideia de a questão legal, na questão do direito. E a palavra justificação nas Escrituras é que ela não torna o homem justo, mas ela declara o homem justo. A justificação é um ato declarativo de Deus. A justificação não torna você um homem ou uma mulher justa. Não torna. Mas o Senhor, Ele declara aquele que Ele quiser, quem Ele quer, justo. A justificação, segundo alguns pais da igreja, é aquela doutrina que faz com que a salvação permaneça de pé ou caia. A justificação, dentre outras doutrinas preciosas das Escrituras, é algo que nos faz entender realmente a natureza da nossa salvação. A justificação, segundo Lutero, é o artigo um dos mais preciosos das Escrituras. E por meio de entender a justificação, foi que veio a nossa reforma protestante. Quando Lutero se debruça, o justo viverá pela fé. Ele começa a entender quem ele era, começa a entender quem Deus é. E ali, ele tem um encontro real com Cristo. Se percebe como um condenado fora de Cristo, mas recebe, meus irmãos, a declaração do Deus vivo e verdadeiro. Eu o justifico. Portanto, a justificação não é simplesmente uma anistia, como se declarasse cada um de nós sem culpa. Porque a justiça teria que ser cumprida, uma condenação teria que ter. Porque o Senhor Deus disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para se cumprir então a justiça do Senhor. Meus irmãos, não há então como nós escaparmos. Porém, louvado seja o Senhor, porque dentro do seu plano da redenção, meus irmãos, Ele nos declarou justos. Quais são as verdades sobre a nossa justificação? Pastor, se eu estou condenado, e eu entendi pelas Escrituras que isso é fato, isso é verdade, como eu posso escapar? Como é que eu posso ser declarado justo sendo culpado? Como é que eu posso ser declarado justo sendo que eu não tenho condições de praticar a justiça que Ele determina? E é por isso que vem a beleza, meus irmãos, desse texto. A beleza para o crente, a beleza para o homem e a mulher de Deus, quando entende o que é a justificação. E eu quero tratar então, meus irmãos, nessa noite com vocês, dessas 3 verdades preciosas sobre a nossa justificação. E a primeira dela é que a justificação, a sua origem, é única e exclusivamente da parte de Deus. O texto diz, meus irmãos, mas agora, a palavra mas agora, é uma conjunção
que o texto traz. Olha, a realidade é essa, mas agora, pensem sobre isso. Há uma nova realidade se vislumbrando. Há uma esperança, e há uma única esperança. A justificação, que tem a sua origem somente em Deus. Olha o que o texto diz. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, quanto à origem da nossa justificação, o verso 21 e o verso 22, ele traz que é de Deus. E eu preciso trabalhar com os irmãos, pelo menos 2 contextos a respeito dessa origem. Quando fala no verso 21 de Deus, Paulo está dizendo o seguinte: a justiça, ou a justificação, é algo exclusivo de Deus. Faz parte do seu atributo, faz parte da sua pessoa. Ele é. Deus não tem nada nele que ele não seja essência. Não há nada em Deus que ele receba de fora. Não há nenhuma justiça que possa ser acoplada a Deus, que possa ser colocada sobre Deus, mas a sua natureza é justiça. E é por isso que a origem da nossa justificação só pode ser de uma maneira exclusiva dele. É ele, é a pessoa dele, é a natureza dele. Faz parte de um atributo do Senhor. Ele não somente tem, mas ele é justiça, ele é justo. E é por isso que a nossa justificação, o ato de sermos declarados justos, só pode vir desse Deus. Porque não há, fora de Deus, nada que possa nos justificar, nada que por si só, por livre e espontânea vontade, por esforço, por mais que você queira, por maior religiosidade, por mais coisas que você faça, por mais bens que você proceda, não há condições nenhuma, porque você não tem a essência da justiça. Por isso a justiça, a justificação é um ato exclusivo desse Deus, pertence a Ele, é algo que é dele. Agora o verso 22, meus irmãos, esse segundo argumento que o apóstolo Paulo usa, agora ele diz que é de Deus, mediante a fé. É uma justiça que ela é manifestada. O Senhor Deus, por ser justo, Ele poderia, se Ele quisesse, condenar e não dar oportunidade, não dar condições a que nós fôssemos justificados. Ainda que a sua essência seja a justiça e pertence a Ele somente, ainda assim, meus queridos irmãos, Ele manifestou essa bendita justiça em nós, sobre nós. Ele é, e Ele poderia, se Ele quisesse, como Ele pode todas as coisas, mas o fato dele ser Deus, o único proprietário, a essência dele ser justiça, ainda assim, meus irmãos, o verso 22, a ideia do apóstolo Paulo, é que essa justiça foi manifestada. E nós podemos ver, perceber, crer nessa justiça. Ele é um Deus tão grande, tão maravilhoso, que Ele não seria menos Deus se não tivesse nos justificado. Ele não seria menos Deus se Ele não tivesse declarado cada um de nós justos diante da sua presença. Não teria nenhum fator que o diminuísse. Não haveria nada que levasse a Deus se envergonhar. Não havia nada que pudesse levar a Deus se arrepender de fazer o que Ele quiser. Mas aprove a Ele, por causa da sua essência, a justiça que pertence a Ele, que é Ele, nos manifestar essa justiça. E é por isso que o apóstolo Paulo disse, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos. A manifestação da sua justiça. Por isso, queridos irmãos, qual é a origem da nossa justificação? Só tem um, o nosso Deus. O nosso
Deus, o soberano Deus. Mas quero tratar com vocês sobre uma segunda verdade com relação à justificação. É a sua base. A base da nossa justificação, Jesus Cristo e o seu sacrifício. Por que é importante nós entendermos isso? Que os irmãos, no decorrer da leitura, viram uma palavra. Sempre o texto está falando, e o livro de Romanos, ele é carreado com essa palavra, fé. E alguns entendem que a justificação, ela é algo que, a base da nossa justificação. Aquilo que motiva a justificação é a fé. Mas o texto não nos ensina que a fé é a base da nossa justificação. A base da nossa justificação é Jesus Cristo e este crucificado. E a fé é tão somente o meio pelo qual Deus colocou em nosso coração como presente dado a Ele, para que nós pudéssemos crer no ato declarativo de Deus, que tem como base o sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, o texto vai falando por várias vezes, verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, e sobre todos os que creem, pois todos pecaram. Ele vai, verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Qual é a base da nossa justificação? Não existe outra. Se por um lado a origem da justificação é o Deus Pai, a base da justificação é o Deus Filho. E a fé é simplesmente um meio pelo qual Deus nos presenteou para que nós pudéssemos olhar a história da redenção e crer, Jesus Cristo é o meu justificador. Jesus Cristo é aquele que me justifica por causa do seu sacrifício, por causa do sangue que Ele derramou. Havia a necessidade da justiça de Deus ser por meio da morte, por meio do sangue. E é por isso que, obrigatoriamente, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para cumprir exatamente a justiça de Deus. Portanto, a nossa justificação, ela tem como base, única e exclusivamente, a nossa Jesus Cristo. A fé é um resultado, é uma bênção, é um meio. Por que isso é importante, meus irmãos queridos? Porque há muitos irmãos, inclusive dentro das igrejas presbiterianas, que creem que a fé é a causa, é a base, é a ideia de ter fé na fé. Então, se eu tenho fé, isso foi o que motivou. É como se fosse a fé um produto humano. A fé é como se fosse uma coisa inerente ao ser humano, que ele a qualquer momento ele pode se despertar com vontade, hoje eu amanheci, hoje eu vou crer em Jesus Cristo. Portanto, o texto não nos afirma isso, e a justificação, a doutrina da justificação nos ensina que somente a base dela, para a realização dela, e depois um meio que Ele nos deu para crer nessa base, é a nossa fé. Portanto, meus irmãos, a base da nossa justificação é tão somente a pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que nós não podemos nos dar ao luxo. Nós não podemos, meus queridos irmãos, de forma alguma, falar da salvação sem mencionar como ponto central a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a palavra, o culto, ele é cristocêntrico. É por isso que a nossa vida, o estilo da nossa vida, tem que ser cristocêntrico, porque ele é a base de tudo, é ele que a sustenta. E é por isso que nós temos a certeza absoluta que uma vez justificado, nós somos justificados para sempre, porque nós somos justificados por uma base que não tem mutação. A base da nossa justificação é o Cristo ressurreto, que é imutável. O Cristo vivo, ele é imutável. O Cristo redentor é imutável. A sua morte foi real. A sua ressurreição, como confirmação do sacrifício vicário, foi real. E é por isso que hoje eu posso me regozijar e cantar ao Senhor, glória, glória ao Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela cai,
ela é sustentada ou cai por causa da pessoa de Jesus Cristo. Não é por causa das suas atividades, não é por nada. As nossas relações, meus irmãos, que temos entre nós, e até o nosso casamento, se nós perdermos a ideia de quem é Jesus Cristo, as nossas relações servirão apenas para ter os nossos desejos realizados. Por isso, a base da nossa justificação não é outra, senão a pessoa de Jesus Cristo. Por um lado, todos estavam condenados. Todos. Eu e você. Verso 23 nos afirma isso. Agora, terceira verdade da justificação. Quem são aqueles que são justificados? Quem são aqueles que são justificados? Meus irmãos, todas as pessoas que creem em Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo uma carta a uma igreja que tinha judeus e gentios. Uma igreja composta por duas classes de pessoas. Os judeus se intitulavam como o povo de Deus, o povo circunciso, o povo em que foi dado os oráculos de Deus, o povo de Moisés, o povo de Abraão. Agora havia os gentios, eu e você, vindo de famílias totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, religiões diferentes, práticas diferentes, crenças totalmente diferentes. Agora, a justificação vem, e os judeus começam a não entender isso, começam a ficar horrorizados, escandalizados. Mas Paulo afirma, quem são aqueles que são alvos da justificação? Então Paulo diz, verso 27, melhor dizendo, onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Os judeus entendiam que era pela lei, por praticar a lei. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras de Deus. Judeus. Verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. O que me deixa, meus irmãos, perplexo com relação à minha salvação, é o que me deixa admirado, o que me deixa boquiaberto, é porque eu começo a ter e fazer algumas reflexões, e ser alcançado por essa justificação, ser alcançado por esse ato declarativo de Deus, cuja origem, minha origem não tinha nada a ver com o Evangelho, cuja origem de muitos aqui não tinha nada a ver com o Evangelho, pelo contrário, tenho certeza de como nós éramos avessos a tudo que dizia respeito ao Evangelho. E como que pode, sendo que nós não fomos abençoados em nascer, muitas vezes, em lares que hoje amam a Deus? Como podem homens e mulheres que vêm de origens distintas desses rincões, cultuando a todos os deuses possíveis, e nós já servindo ao Senhor, e há um dia que esse homem, cujo passado traz transtornos, medos à vida dele, e ele então entende e crê que ele foi declarado justo por esse Deus vivo e verdadeiro. Como pode? E eu e você olharmos a salvação como esse ato declarativo de Deus:
você é justo por causa do meu filho Jesus. Como não podemos, meus irmãos, ter um culto que vamos expressar toda a nossa gratidão a Deus? Como que nós, como crentes no Senhor, escolhemos cultos para ir? Como nós, como crentes, e o domingo é domingo do Senhor, onde nós temos um dia inteiro para louvarmos e bendizermos ao Senhor por essa obra tão maravilhosa da justificação, cujo eu e você somos gentios, que nunca tínhamos planejado amar a Deus. E o Senhor vem e nos abre a mente, nos abençoando com uma fé para que nós pudéssemos crer na justiça desse Cristo Jesus. Portanto, quando o povo se reúne em culto público, e aqueles que estão assistindo à internet, ainda que vocês possam escutar mensagens maravilhosas, não substitui a igreja, não substitui o culto, porque é no meio do povo de Deus, é no meio, é a beleza da igreja, onde cada um olhando para o rosto do outro, podemos perceber a alegria, poder perceber, meus irmãos, o regozijo de ter um dia ouvido a declaração de Deus. Apesar de você, eu declaro justo na pessoa do meu Filho, Jesus Cristo. Por isso a beleza do Evangelho, a beleza da justificação, a beleza do culto, a beleza da igreja. Por isso Paulo, ele vai falando aos judeus, não, a beleza da justificação não é somente para vocês, mas é para todas as nações. Desde que eles creiam na base da justificação, que é o meu Filho Jesus Cristo. Por isso Paulo diz no verso 30, visto que Deus é um só, não existe um Deus dos judeus, um Deus dos gentios, é um só Senhor. Porém, a justificação é por um ato declarativo, por uma pessoa só. Por Jesus Cristo e nada mais. E ele vai dizendo, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Por isso, meus irmãos, a alegria da salvação, a alegria do dia em que talvez você não tenha um dia marcado, foi tal dia, no mês tal, no ano tal, na hora tal. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquele momento precioso em que o Senhor lhe abençoou pelo meio exclusivo dele, colocando fé no seu coração, no meu coração, para que nós tivéssemos naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquele mês, naquele ano, ter sido despertado para a beleza do Evangelho de Jesus Cristo e ter escutado a seguinte frase do nosso Deus: eu o justifico em meu Filho Jesus. Irmãos, não tem coisa mais preciosa do que isso. Não tem coisa mais preciosa do que isso. E não são seus desafios, os problemas que você enfrenta durante o dia. Não é a possibilidade de você ser ou ter uma depressão. Isso não tira de você, nem de mim, meus irmãos, o ato declarativo de Deus. Um ato declarativo de Deus. Eu, em Jesus, o justifico. Gentios e judeus. Por isso Paulo diz, Deus é um só porque somente um povo, unidos em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória, por meio de uma coisa só, fé, aplicada ao nosso coração, para que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo é o justo, mas também é o nosso justificador. Portanto, durante a semana, tenho certeza que N desafios lhe esperam. Amanhã, segunda-feira, muitos trabalharão, muitos terão que acordar pela madrugada, não é verdade? Muitas donas de casa amanhã com muitas coisas a serem resolvidas.
atritos que o aguardam amanhã. Tenho certeza absoluta disso. Porque a justificação não isenta disso. Mas a justificação faz com que em todas essas ocasiões você descanse no ato declarativo de Deus. Eu o justifiquei. Amanhã eu tenho certeza, ou durante toda a semana, problemas enormes virão. Enfermidades, conflitos, que fazem parte do nosso dia a dia. E você não é medido, a sua identidade não é a base daquilo que você sofre. Mas a sua identidade é tão e exclusivamente pelo um ato declarativo de Deus. Eu o declaro justo. A semana começa. Os desafios começam. Talvez amanhã você terá que suprir várias questões. Mas durma em paz. Porque há um ato declarativo de Deus. Que você foi justificado em Cristo Jesus. Para encerrar, abra sua Bíblia em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Se por um lado, todos estão condenados, mas o ato declarativo de Deus, da justificação para aqueles que creem, o que acontece então? E Paulo então vai responder no capítulo 8, versículo 1. Vamos ler todos? Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu não posso ir embora. Não posso encerrar esse culto sem fazer uma pergunta a você. Você continua na posição de condenado ou não? Irmãos, Deus se relaciona com a humanidade de duas formas. Uma, como juiz. Duas, como pai. Ele se relaciona como juiz para aqueles que não creem na justificação em Cristo Jesus. Talvez você esteja buscando justificação em outro lugar. Quem sabe nos seus atos. Quem sabe, meus irmãos, na sua moral ilibada. Você nunca roubou, você nunca furtou, você nunca adulterou. Olhar para você é uma pessoa de moral e ética ilibada, ninguém tem o que falar com você. Talvez você tenha buscado, ou esteja buscando a sua justificação nesse quesito. Mas eu quero dizer para você que só há um quesito, Jesus Cristo. A base da nossa justificação é crer nele. Então, se você estiver crendo em alguma coisa que seja inerente a você, eu quero dizer para você, você continua no banco dos réus. E a relação que Deus tem com você é apenas e unicamente de juiz. Mas talvez é pela sua família é crente, é presbiteriana. Sua família é presbiteriana, gerações em gerações. Quero dizer para você que isso também não altera a sua posição. Você continua no banco dos réus. Deus para você continua sendo juiz, apesar do seu pai, da sua mãe, apesar dos seus avós, que foi presbítero, pastor lá no passado. Se você não crer nele, você tem uma relação apenas de réu e ele como juiz. Talvez seja a sua cultura, os seus cursos, os seus diplomas, reconhecimento que você tem. Quero dizer para você também que você está tentando se justificar por algo que é inerente a você. E você está desprezando a única base que é Jesus Cristo. Quero dizer a você também que você continua no banco dos réus. A relação que Deus tem contra você é de juiz. Porém, entretanto, louvado seja o nosso Deus, que aqueles que foram abençoados com a fé salvadora, que creram e creem na justificação, o Senhor se relaciona comigo e com você como Pai. E é por isso, crente, justificado, que não é, ou não são poucas as vezes, que nós somos disciplinados. Porque Deus nos ama e como Pai, Ele tem que nos
disciplinar. Portanto, cabe a você aqui ir para a sua casa e pensar, você que está nos assistindo pela internet, pensar sobre a sua eternidade. Se o sargento ficou aterrorizado com a condenação da perda da liberdade, quiçá, meus irmãos, ser condenado pelo justo juiz para toda a eternidade, morar eternamente sem a sua presença. Pense nisso. Se você já creu em Jesus, se regozije. Se regozije, se alegre, a despeito dos desafios e problemas que, porventura, a partir de amanhã, começarão ou se avolumarão. Mas com a certeza de que esteja sempre a verdade bíblica no seu ouvido e na sua mente. Eu sou justificado por meu Cristo Jesus. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor dê a vocês uma semana cheia da graça, cheia do regozijo. E cada vez que você acordar pela manhã, faça um exercício prático. Agradeça a Deus pela sua justificação. Deus, eu agradeço porque abri meus olhos. Se o Senhor quisesse, eu não teria nascido, não teria acordado. Mas o Senhor me permitiu, mais uma vez, acordar nessa manhã, abrir os meus olhos. E agora eu quero servir o teu povo, lá no meu trabalho, e falar para todos quantos estiverem ao meu lado. Como é precioso ouvir do Senhor, justificado, pois, mediante a fé em Cristo Jesus.